Ele nem hesitou He didn't antes de even dizer. hesitate before saying, "We all Todos agree. concordamos. I'm Não not venha ao coming to the casamento. wedding." Assim, Just like do that, nada, my son meu erased filho me me from my apagou da own vida do meu grandson's próprio life. neto. Sem motivo, No reason, sem no desculpas, apology, just a apenas polite uma execução execution over educada the por phone. telefone. Uma semana depois, A week later, a uma bank transfer transferência changed bancária everything. mudou tudo. De repente, ele estava Suddenly, he chorando, was crying, implorando, begging, dizendo saying que he não didn't know sabia the de whole toda a minha story. história. Mas, a essa But by altura, then I was no eu não longer era mais just his apenas a mother. mãe dele. Eu era a I mulher was que the woman detinha who o held the poder power que they eles never nunca imagined I imaginaram would que eu use. usaria. Antes de começarmos, curtam, Before we begin, inscrevam-se please e, like, por favor, subscribe, contem and para please mim tell e me and para os others what outros is one life lesson qual é uma everyone lição should de learn vida before que it's too todos late. deveriam aprender antes que seja tarde. Compartilhem Share nos in the comentários comments below. abaixo. Obrigada. Thank you. Eu estava no quintal, I was in the aparando backyard minhas trimming my rose roseiras, bushes when my quando phone meu vibrated telefone in my vibrou no cardigan bolso do pocket. meu cardigã. Limpei as I luvas wiped no my gloves on avental my apron e and atendi answered sem without verificar checking o the caller identificador ID, de because chamadas, there's only one porque person who calls só me uma these pessoa me days, liga my hoje em son, dia. Ricardo. Meu filho, Quote, Ricardo. Ei, mãe, "Hey, Mom," ele he disse. said. E sua voz já tinha aquele tom, His voice was already fria, cold, but he mas pretended to be fingindo calm, estar calma, like he'd rehearsed como what he se was going tivesse to say. ensaiado o que ia dizer. Só I just queria te wanted to let avisar you que o know that casamento do Philippe's Felipe wedding é is on sábado. Saturday. We Conversamos talked e it over and concordamos que agreed that it would provavelmente probably be seria best melhor if você you não didn't vir. come. Eu I didn't say não disse anything. nada. Não porque Not estivesse because I was chocada, shocked, but mas because porque I não wasn't. estava. Algo no Something meu deep íntimo inside vinha me me had been preparando para preparing me isso for há this for semanas. weeks. Apenas I esperei, just waited, letting deixando the o silence silêncio make him fazê-lo se squirm. contorcer. Ele He acrescentou, added, "It's não é nothing nada personal." pessoal. A Paula disse Paula que said talvez it might fosse be too demais much para for você, you know, sabe? Com suas with your memórias. memories. Minhas My memórias. memories. I almost Quase ri. laughed. Tenho I'm 72 72 years anos. old. Não I'm sou not a um corpse. cadáver. Ainda administro I minhas still próprias manage my own finanças. finances, Preparo cook all todas my as meals from refeições do scratch, zero and have never e nunca forgotten a me esqueci birthday. de um aniversário. Mas Paula, But Paula, a nora the perfect perfeita, daughter-in-law with the com um cold sorriso smile frio and e the a voz raspy áspera, voice, had been vinha planting this plantando essa seed for semente há months. meses. Eu podia I could feel sentir. it. Eu nem I didn't perguntei even o que ask what queriam they dizer. meant. Eu já I already conhecia a knew Paula. Paula. Provavelmente o Probably Felipe Felipe também. too. Talvez até Maybe aquela even her prima cousin dela, a Simone, Simone, who calls que se herself diz a family terapeuta therapist familiar after depois de um getting an online certificado certificate. online. Is É o that que o what Felipe Felipe quer, wants? acrescentou Ricardo Ricardo, added, como as se if isso that would fosse soften the suavizar o blow. golpe. Pensei no Felipe aos 5 I thought of anos, se Felipe at escondendo age 5, atrás das hiding minhas behind my pernas legs durante during as storms, tempestades, whispering that I made him sussurrando que feel eu o safe. fazia se sentir seguro. Aos 10, At age quando o 10, levei a when I um took jogo him do to a Palmeiras Palmeiras e ele game disse and que he foi o said it was melhor the dia best da day of vida his dele. life. Aos 16, quando At age avalizei o 16, when financiamento I do guaranteed carro the porque car loan Ricardo because disse que Ricardo não said tinha he didn't dinheiro have the para money to pagar pay it naquele that mês. month. Mas But aparentemente, apparently, aos at age 25, 25, Felipe queria Felipe wanted a casamento wedding sem a without avó. his grandmother. Olhei para o céu e vi 2 I looked up falcões at the voando em sky and saw círculos bem 2 acima hawks do circling sicômoro, high above the sycamore tree, silenciosos e silent and indiferentes. indifferent. Ok, eu Okay, disse, I said e and hung up. desliguei. Fiquei ali I parada stood there por for um a moment, instante, com o cell phone celular, still in my hand, ainda na until mão, the screen até a went tela ficar black. preta. Então Then I went entrei, inside, tirei took o the convite da invitation off the geladeira fridge, and e threw it joguei in no the lixo. trash. I Não didn't chorei, cry, I didn't não scream. gritei. Abri o freezer, peguei uma porção de I massa de opened the biscoito que freezer, eu tinha grabbed a batch preparado of para as cookie dough I'd lembrancinhas made do for the wedding casamento, favors, lemon açúcar sugar, de and limão white com chocolate gotas de chips, and chocolate popped them in the oven branco as if nothing had e happened. coloquei no forno como se nada tivesse acontecido. A cozinha se encheu The com kitchen o aroma filled with the aroma cítrico e of de citrus and baunilha, vanilla, como as it sempre always did acontecia on nos holidays and feriados e birthdays. aniversários. E toda vez que And Felipe me every time visitava Felipe quando visited me criança, as a kid, eu me I'd sentava sit à at the mesa, table, tomando sipping chá tea na from minha my caneca chipped, lascada world de best melhor grandmother avó do mug, mundo, and stare into e space. olhava para o nada. Quando os biscoitos ficaram prontos, eu os When the embrulhei cookies were done, cuidadosamente I em um carefully pote de wrapped them in a Tupperware, Tupperware jar, amarrei uma tied a fita em ribbon around volta them, and e walked down the caminhei block to pelo Ricardo's quarteirão porch. até a varanda da casa do Ricardo. Deixei-o na I porta left com it um on the bilhete que doorstep with a dizia: note that said, "For the para a celebration, comemoração. I didn't knock." Não bati. I didn't Não want to queria see ver their a cara faces. deles. Voltei para casa em I walked silêncio, home in silence, sem saber se me unsure whether I sentia felt mais more como like um a ghost or an fantasma idiot. ou uma idiota. Naquela noite, That night, I coloquei put my meu phone on celular no silent and watched the silencioso e light vi a blink luz with piscar com messages I'd mensagens que received but recebi never e que opened. nunca abri. O pior tipo de The traição worst não é kind of barulhento, betrayal isn't é loud. It's silencioso,
quiet, careful, cuidadoso and disguised as e love. disfarçado de amor. E eu soube naquele momento que, And I knew se in eu that moment estivesse that sendo if I was being apagada da erased história from da my minha own própria family's família, history, I'd be eu damned if seria I go amaldiçoada quietly. se fosse embora em silêncio. Na manhã The next seguinte ao morning, telefonema when de Ricardo Ricardo, called, I sentei-me sat na on the varanda porch com with meu my café coffee and watched e the observei neighborhood a wake up, vizinhança as it acordar always como had. sempre. Os mesmos corredores,
os mesmos passeadores de cachorro, os mesmos caminhões de entrega, mas tudo parecia diferente. Há um certo tipo de silêncio que se segue ao ser excluída da própria família, como se você estivesse observando sua vida através de uma vidraça grossa e ninguém percebesse seu desaparecimento. Pensei nos anos que passei abrindo mão de partes de mim para que Ricardo pudesse ter uma vida que eu nunca tive. Eu tinha 26 anos quando o pai dele morreu em um acidente de fábrica e nunca me casei novamente. Não porque não houvesse chances, mas porque eu não queria que Ricardo se sentisse inferior a outra pessoa. Eu trabalhava em turnos dobrados, no restaurante e depois limpava casas nos fins de semana. Cada centavo era usado para mantê-lo em uma escola particular, para que ele não tivesse que crescer como eu, driblando ordens de despejo e comendo biscoitos salgados no jantar. Lembro-me dele chegando em casa uma vez, aos 11 anos, radiante, por ter ganhado um prêmio de ciências e dizendo: "Eu disse a todos que minha mãe é a pessoa mais inteligente que eu conheço." Eu mantive isso por anos, mesmo quando ele parou de dizer coisas assim. Paula entrou em cena há cerca de 10 anos. Ela era educada, sempre sorria demais, mas tinha um jeito de distorcer um pouco a conversa, fazendo com que você saísse com a sensação de ter feito algo errado. Na primeira vez que ela veio jantar, disse que meu bolo de carne estava com um gosto muito nostálgico, como se pertencesse a um museu. Eu ri, mas então ela começou a sugerir que o Ricardo cuidasse das minhas receitas. Perguntou se eu tinha um advogado e começou a insinuar que eu deveria considerar uma residência assistida, antes que uma queda me levasse a pensar nisso. Eu ignorei tudo, achando que era preocupação. Que idiota eu sou. Só percebi o que realmente era quando já era tarde demais. Há 3 anos peguei pneumonia e fiquei internada por 8 dias. Minha afilhada, Carolina, que trabalha com finanças, veio ficar comigo depois. Ela não é minha filha de sangue, mas sempre foi mais filha do que Paula jamais poderia sonhar em ser. Foi ela quem me convenceu a elaborar um plano patrimonial adequado e a implementar proteções. Ela me conectou com um advogado e me ajudou a redigir um fundo fiduciário vitalício. Insisti em manter Ricardo como beneficiário principal na época, porque ainda acreditava que ele faria o que era certo por mim, mas Carolina fez questão de incluir o que ela chamou de cláusula de botão de emergência. Se certas condições fossem atendidas, eu poderia realocar todo o fundo fiduciário sem permissão. Lembro-me dela dizendo: "Você precisa de um jeito de se proteger se o amor se transformar em alavancagem." Na época, achei dramático demais, mas agora é a única razão pela qual ainda tenho algum poder. O fundo atualmente detém pouco mais de R$1.200.000, dinheiro que juntei ao longo de décadas de economia inteligente, vendendo um imóvel para alugar e investindo o pagamento do seguro de vida que recebi depois da morte do Antônio. Ricardo sabe que ele existe, Paula também. Os dois contavam com, isso tenho certeza, planejando discretamente o futuro em torno de um dinheiro que nunca ganharam. A entrada da casa do Felipe estava programada para sair junto com a reserva de aposentadoria do Ricardo. Mas eles se esqueceram de algo crucial. Quando você faz alguém se sentir um nada, é melhor rezar para que ela não se lembre de que ainda tem o poder de mudar tudo. Passei a manhã inteira revisando meus documentos. Peguei meu cofre, examinei as assinaturas, conferi as cláusulas. Carolina estava certa. Eu poderia remover os dois e redirecionar os fundos com apenas 2 formulários autenticados. E eu já tinha outra pessoa em mente, não como punição, mas como prova. Uma prova de que eu existia, de que eu importava, de que eu não era apenas uma nota de rodapé no pequeno álbum de casamento perfeito deles. Liguei para a Carolina naquela tarde. Ela atendeu no segundo toque e perguntou: "O que eles fizeram?" Contei tudo a ela. O telefonema, o bilhete, o silêncio. Ela não perguntou 2 vezes. Ok, disse ela. Então vamos lembrá-los de quem eles subestimaram. Ao pôr do sol, já tínhamos uma reunião marcada com um advogado e pela primeira vez em dias, dormi profundamente. Não porque não estivesse machucada,
mas porque agora eu tinha um plano. 2 dias antes do casamento, fiquei no supermercado olhando para uma caixa de extrato de baunilha por 1 minuto inteiro, até perceber que não tinha motivo para estar ali. Eu havia planejado fazer o bolo de limão favorito do Felipe para levar ao ensaio-jantar, uma tradição desde os 10 anos dele. Mas agora eu nem sequer havia sido convidada. Mesmo assim, andei pelos corredores por hábito, pegando a mesma manteiga e açúcar que comprava há anos, porque parte de mim ainda não conseguia acreditar que aquilo estava realmente acontecendo. No caixa, Márcia, a mesma moça que trabalha lá desde a época do ensino médio, sorriu e perguntou se eu estava animada para o grande fim de semana. O Felipe vai se casar, né? A cidade inteira está agitada. Assenti e murmurei algo sobre estar ocupada. Mas por dentro eu sentia como se estivesse derretendo de dentro para fora. Não era só a exclusão. Todos presumiam que eu estaria lá. Era assim que eu sempre estive, entrelaçada no tecido desta família. Paguei pelas compras que não precisava mais, dirigi para casa em silêncio e coloquei os ingredientes na despensa, como se um dia, em breve, eu encontrasse um motivo para usá-los. Naquela noite, abri o Facebook pela primeira vez em semanas. Geralmente evito, mas a curiosidade falou mais alto. Paula postou uma foto em preto e branco dela com o Felipe na praia, durante o ensaio de noivado, com a legenda: "Neste fim de semana, dizemos sim, cercados por aqueles que nos apoiaram, nos amaram e nos apoiam incondicionalmente." Os comentários estavam cheios de emojis de coração e parabéns. Mas um da prima dela, Simone, me fez gelar o sangue. "Que bom que você cortou a energia tóxica. Sangue nem sempre é família." Outro comentou: "Orgulhoso de você por proteger sua paz." Meu estômago embrulhou. Cliquei nas fotos dela e encontrei um álbum inteiro intitulado Preparação Final, mostrando o chá de panela, a organização do jantar de ensaio, até mesmo uma foto das sacolas de boas-vindas que eu mesma havia pago. Sacolas personalizadas, com monograma, recheadas de salgadinhos locais e bilhetes escritos à mão que eu havia impresso meses antes. Não fui marcada nem mencionada uma única vez. Então, vi um vídeo curto gravado na minha própria sala de estar, meses atrás, durante o jantar de planejamento do noivado. Foi postado sem o meu conhecimento. Cortaram a imagem o suficiente para me excluir, mas eu reconheci meu papel de parede, meu jogo de chá e até o vaso que Felipe fez para mim na 3ª série, em cima da lareira. Eles me apagaram com precisão cirúrgica. Fechei o aplicativo e fiquei em silêncio até o ambiente se tornar barulhento demais. Fui até a cozinha, abri a gaveta onde guardo anotações antigas e tirei um cartão do Felipe, escrito à mão, da formatura do ensino médio. "Vovó Lúcia, você é a razão pela qual eu acredito em família. Você esteve presente em cada passo. Espero te deixar orgulhoso." Dobrei-o cuidadosamente e o guardei no bolso do casaco como uma armadura. Na manhã seguinte, deixei uma lata de biscoitos na porta deles, sem bilhete desta vez. Apenas uma fita e uma etiqueta com o nome do Felipe. Não era para pedir perdão, nem para agradecer. Era uma declaração. Eu ainda estava aqui. Eu ainda existia e não desapareceria silenciosamente. Naquela mesma tarde, Carolina mandou uma mensagem: "Os médicos estão prontos. Quando você estiver pronta, a gente se muda." Fiquei olhando para a mensagem por um bom tempo antes de responder. Segunda-feira, logo cedo. E assim, a contagem regressiva começou. Não para um casamento, mas para um acerto de contas. Na manhã seguinte ao envio daquela mensagem para Carolina, acordei com uma estranha sensação de clareza, como se meu corpo finalmente tivesse alcançado uma decisão que meu coração havia tomado dias atrás. Vesti calças e uma blusa limpa, penteei meu cabelo com cuidado e coloquei os brincos de ouro que Antônio me deu em nosso aniversário, em 1982. Aqueles que eu só uso quando preciso me lembrar de quem eu era, antes de a vida corroer minha fragilidade. Carolina me pegou às 9 em ponto, com um café na mão, a pasta no banco ao lado e um olhar que dizia que ela nunca mais deixaria ninguém me intimidar.
O escritório de advocacia era tranquilo, aninhado em uma fileira de casas de tijolos reformadas no centro da cidade. E no momento em que entramos, senti o peso do que eu estava prestes a fazer se acomodar sobre meus ombros, como uma colcha costurada tanto com desgosto quanto com determinação. A advogada, uma mulher chamada Sarah, de voz firme e olhar bondoso, nos cumprimentou e trouxe os documentos. Sentamos em uma pequena sala de conferências, com uma tigela de balas de menta entre nós e o zumbido suave de um ventilador de teto que me lembrou de consultas médicas. Esta, disse ela apontando para a página inicial, é a revisão que remove Ricardo e Paula como beneficiários do fundo familiar. Os novos beneficiários serão Carolina Collins, com efeito imediato, e Felipe, aguardando a conclusão da sua condição pessoal. Ela fez uma pausa. Você ainda quer essa cláusula incluída? Concordei. Se ele não vier me ver pessoalmente, dentro de 30 dias a partir de hoje, não receberá nada. Sarah ergueu uma sobrancelha, mas não disse nada. Ela deslizou a caneta em minha direção. Minha mão tremeu levemente enquanto eu assinava. Iniciais aqui, assinatura ali, repetidamente até terminar. Carolina acrescentou a dela como testemunha. A última página se encaixou enquanto Shannon montava a pasta. Agora é juridicamente vinculativo, disse ela. Se algo acontecer com você, este documento entra em vigor imediatamente. Mas e se mudar de ideia? Ele só poderá ser desfeito pessoalmente, com ambas as partes presentes, mediante autenticação em cartório. Agradeci, sentindo como se tivesse acabado de selar meu próprio obituário, não com arrependimento, mas com poder. Ao sairmos do prédio, Carolina me entregou um envelope. Este é o recibo de transferência de fundos. R$250 mil já foram transferidos para o seu nome, sinalizados como transição de herança. É o teste. Se eles perceberem, e perceberão, saberão que algo mudou. Peguei o envelope sem dizer uma palavra. Sentei-me no nudo do banco do passageiro e observei as árvores passarem rapidamente no caminho para casa. Na hora do jantar, eu estava sentada à mesa da cozinha, observando o sol se pôr através das cortinas, quando meu telefone vibrou. Ricardo. Fiquei olhando para a tela por 30 segundos inteiros antes de recusar a chamada. Vibrou novamente 5 minutos depois. Depois, outra mensagem. Precisamos conversar. Urgente. Não respondi. Outra mensagem se seguiu. É sobre o fundo? E então, a entrada do Felipe. O que está acontecendo, mãe? Senti algo se partir dentro de mim. Não tristeza, nem raiva. Apenas uma confirmação silenciosa de que eles só me notavam quando algo lhes custava caro. Não respondi. Coloquei o telefone sobre a mesa. Levantei-me, servi-me uma taça de vinho e sentei-me na varanda dos fundos, ouvindo as cigarras gritarem no crepúsculo. Pela primeira vez em anos, não me senti invisível. Eu me senti vista. Não da maneira que sempre quis, mas da maneira que mais importava agora. Que viessem me encontrar. Não por um favor, não por dinheiro, não por cerimônia, mas porque finalmente perceberam que haviam construído toda a sua base em alguém que jamais esperaram que se levantasse e fosse embora. A batida na porta veio pouco antes do meio-dia do dia seguinte. 3 pancadas curtas na porta da frente, que carregavam o peso do pânico. Não precisei olhar pelo olho mágico. Eu sabia que era o Ricardo. Abri a porta e o encontrei parado na varanda, parecendo menor do que eu já o vira. A camisa social, amassada, os olhos vermelhos como se não tivesse dormido. E atrás dele, estacionado na calçada com o motor ligado, estava a SUV branca da Paula. Ela não saiu, nunca sairia. Eu não disse nada, apenas me afastei e o deixei entrar. Ele entrou na sala como se fosse um território desconhecido, olhando ao redor para os mesmos móveis com os quais cresceu, as mesmas paredes que guardavam suas fotos de formatura e desenhos de infância. Eu não vim para brigar, disse ele com a voz tensa. Eu só preciso entender o que está acontecendo. Passei por ele e fui até a cozinha, ligando a chaleira. Você foi removido do fundo, eu disse claramente.
A Paula também. had too. Os The fundos background foram had been realocados. reallocated. Ele me seguiu, He followed parado me, na porta, standing in the doorway, como se não as if tivesse unsure if he certeza was se allowed tinha to sit permissão down. para sentar. Mas But por quê? why? Por que agora? Why did Virei-me I para turn to face encará-lo him now e, and for the first pela time not primeira move? vez, não me mexi. Você me You told disse me para not não to go ir to ao my casamento do grandson's meu wedding. neto. Disse You que said era it o que was what todos everyone queriam. wanted. Então, So I eu did. obedeci. O rosto dele se His face contorceu contorted como as se if he'd tivesse been levado slapped. tapa. It Não wasn't foi like that at nada all. disso. A Paula disse que você Paula estava said se you were esquecendo, forgetting, that que maybe it talvez was fosse too muito stressful for estressante you. para você. Eu não I didn't queria want to hurt you. te machucar. I Coloquei set 2 duas mugs on the canecas no counter and balcão e poured the servi o tea. chá. Você não queria me You machucar, didn't want to hurt me, mas but you let deixou her que ela paint me me as pintasse como unstable. instável. Deixou que ela You me let her excluísse exclude de me todos from os every event, eventos, every de todas as conversation. conversas. E deixou o Felipe And you acreditar let Felipe que eu believe não me that I didn't importava care o enough to show suficiente up. para aparecer. Ele He sentou-se sat down lentamente à slowly at the mesa, table, massaging massageando his as têmporas. temples. I Eu hadn't não known about sabia the do money dinheiro for para a Philippe's casa do house. Felipe. Aquela That entrada down fazia payment parte had do been part presente of de the wedding casamento. present. Estávamos counting contando on com this. isso. Misturei mel na I minha stirred xícara, honey into my com as cup, mãos my hands calmas, calm, mesmo even as com my o coração heart clenched apertado against my contra as ribs. costelas. Você You estava were counting contando on com money from dinheiro de someone you alguém didn't que nem even want queria in the na room. sala. Me diga Tell me como how isso that faz makes sense. sentido. Ele não He didn't respondeu. answer, just stared at Apenas the olhou steam para o rising vapor from que the saía mug. da caneca. Mãe, Mom, ele he disse said finalmente. finally, this. Isso não It's é not mais just só a uma matter of questão hurt de feelings mágoas. anymore. O Felipe Felipe está is arrasado. devastated. Ele achou que He você thought o you were estava ignoring him. ignorando. A Paula disse a ele que você não Paula told him you didn't want queria to se get envolver, involved, that you que were estava confused, confusa, maybe even shying talvez away até a mesmo little. se esquivando um pouco. Eu I ri uma laughed vez, once, baixo e low and amargo. bitter. Ela vem She's preparando been esse laying this terreno há groundwork for anos, years, whispering sussurrando behind pelas my minhas back, costas, twisting distorcendo everything. tudo. E você And you let deixou. her. Você ficou You parado stood there enquanto ela while she rewrote reescrevia a our história family's da nossa story in real família em time. tempo real. Ele olhou para a mesa He como looked at se the ela table pudesse as lhe if it dar as might give him the palavras que words ele he não couldn't conseguia find. encontrar. Eu não I sabia didn't know até how onde far this aquilo had tinha gone. ido. I Peguei o picked up the envelope que envelope havia I'd prepared preparado that naquela morning. manhã. Dentro, havia uma captura Inside de was a tela printed impressa do screenshot of the resumo do fund fundo, summary, a list uma of lista de dispersions, and a dispersões letter I'd written e to uma her. carta que eu havia escrito à mão. Hand. Deslizei-o I slid it sobre across the a table. mesa. É isso que This is você não what vai you won't receber. get. Não porque eu queira te Not because punir, I want to punish you, mas but porque eu because I needed precisava to me remind lembrar myself that I de que still had ainda a voice tinha in this voz nesta family. família. Ele pegou o papel com as mãos trêmulas, He took the paper with examinou, shaking hands, looked e it quando over, chegou a and when he cláusula got to the sobre a clause about necessidade de Felipe Felipe needing me to visit visitar me in person, pessoalmente, in 30 em days 30 he looked up in dias, confusion. ergueu os olhos, confuso. Você Would you ainda still deixaria leave algo something para o for Felipe? Felipe? Olhei I stared at fixamente him. para ele. Se If ele he decidir decides to vir me come see ver, me, not não because porque é he's forced forçado, to, but mas because he porque wants quer to know the saber a truth. verdade. Então sim, eu Then ainda yes, acredito I que still ele believe he can, pode, but not through mas you não or através de through her. você. Quote, Nem através dela. Ele he engoliu em swallowed seco. hard. Você não You sabe o don't que know isso what vai this will fazer. do. Não, eu I disse. said, Você you não don't know sabe what o he's que ele already já done. fez. Ficamos We sat sentados in em silence silêncio until Paula's até o horn som da honked. buzina da Paula. Uma vez, Once abrupt brusco and e impatient, it cut impaciente, through the silence cortou o like a blade. silêncio como uma lâmina. Ricardo se levantou Ricardo stood up lentamente, slowly, agarrando o clutching the envelope envelope como like a uma tábua de lifeline, and salvação, hesitated in e front of the hesitou door. diante da porta. Se ele vier, If he que seja comes, nos let termos it be on dele, his terms, eu I disse, said, not nem nos yours, seus, not hers. nem nos dela. Ele assentiu He com os nodded, olhos his eyes brilhantes, bright and e left saiu without sem another dizer word. mais nada. I Não didn't o watch him observei go. ir embora. Apenas me sentei com meu chá, I just sat with my ainda still warm quente, tea and e stared at the encarei a empty cadeira chair across vazia from à minha me, frente, where my son had onde been. meu filho estivera. Não mais um No menino que longer a boy precisava who da mãe, needed his mother, but a mas man um who homem had que finally finalmente seen viu o what que happens when acontece you quando let você someone deixa else outra erase your pessoa mother's apagar a history. história da sua mãe. Eu não I esperava hadn't que ele expected voltasse him to no come dia back the next seguinte, day, but mas he did. voltou. Desta This vez, time, without sem Paula Paula and without e the sem o panic in his pânico na voice. voz. Apenas uma Just a batida slow lenta knock and a e heavy silêncio silence. pesado. Abri a porta I opened the door e and Ricardo Ricardo was estava there, lá, holding a segurando folder uma like it pasta weighed como se 100 pesasse pounds. uns 45 quilos. His O face rosto tense and tenso e pale. pálido. Podemos Can we talk? conversar? He Perguntou, asked,
assenti e o deixei entrar, mas não ofereci café ou chá dessa vez. Apenas me sentei na sala e esperei. Ele sentou na cadeira à minha frente e abriu a pasta. Depois que saí ontem, comecei a vasculhar nossas contas compartilhadas, e-mails e até os backups na nuvem da Paula. Eu não queria acreditar, mãe. Ele...
Tirou impressões, páginas de mensagens de texto, capturas de tela de redes sociais, convites de calendário, coisas que tinham meu nome, mas não foram enviadas por mim. Mensagens falsas em que eu supostamente cancelava provas de roupa ou recusava convites para brunches. Conversas no Facebook com meu nome ao lado de comentários sarcásticos que eu nunca disse. Ela inventava conversas, disse ele baixinho. Contou ao Felipe que você disse que a noiva dele era inferior a ele e que não aprovava o casamento. Ela até editou suas mensagens de voz, mãe. Emendou trechos para dar a impressão de que você estava confusa ou reclamando. Ele me entregou uma página. Era a transcrição de uma mensagem que eu supostamente deixei, na qual eu reclamava sobre ter sido excluída de um casamentozinho cafona, e dizia que eles se arrependeriam de me contrariar. Mas reconheci o tom, a frase sucinta. Nada daquilo soava como eu. Ela tocou isso para o Felipe, ele disse. Foi por isso que ele acreditou. Ele achou que você não queria estar lá. Senti algo se instalar no meu peito. Não era raiva, nem mesmo tristeza. Apenas uma compreensão densa e fria. Levantei-me e fui até o armário perto do corredor, onde guardo as coisas importantes. Peguei um pendrive e uma transcrição impressa da minha própria mensagem de voz. E quando voltei, entreguei a ele. Isso é de 2 natais atrás, eu disse. A Paula ligou depois de beber demais e esqueceu que estava deixando um recado. Ela disse que eu era um parasita. Disse que você precisava me tirar da jogada agora, antes que eu envenenasse o Felipe também. Eu nunca toquei isso para você. Eu não queria causar problemas. Ele ouviu a gravação com a cabeça baixa, como se estivesse na igreja, e quando terminou, ficou em silêncio por um longo tempo. Quando finalmente olhou para cima, seus olhos estavam vidrados. Ela me disse que você estava se afastando da realidade, que estava paranoica. Disse que você estava acusando as pessoas de coisas que não aconteceram. Assenti lentamente. E você acreditou nela. Eu não queria. Ele sussurrou. Mas eu também não a impedi. Sentei-me em frente a ele. Você a deixou construir uma história em que eu era a vilã, porque era mais fácil do que confrontar o fato de que ela poderia ser a causadora da podridão. Ele não discutiu. Apenas dobrou as páginas de volta na pasta e olhou para o carpete. O Felipe sabe? Perguntei. Ele assentiu. Mostrei a ele ontem à noite. Ele está confuso, magoado, chorou. Mãe, ele achou que você o ignorava. Achou que você nem queria estar no casamento dele. Engoli em seco, sentindo aquela dor profunda de novo. Aquela que vem quando você percebe que sua ausência foi sentida. Mas não foi bem assim. A história é errada. Então ele tem uma escolha. Eu disse. A cláusula do acordo fiduciário permanece. Se ele quiser me conhecer de novo, sabe onde me encontrar. Ricardo assentiu novamente e se levantou lentamente. O que acontece agora? Agora? Eu disse. Você decide se vai ser o marido dela ou meu filho, mas de qualquer forma, estou farta de ser apagada em silêncio. Ele caminhou até a porta e parou com a mão na maçaneta. Se eu conseguir desfazer, você não consegue, eu disse baixinho. Mas pode parar de fingir que não aconteceu. Então ele foi embora e eu fiquei lá sozinha, sem me quebrar, sem ferver, finalmente com a visão clara o suficiente para ver exatamente quem estava conduzindo o navio em direção ao iceberg e quem estava aplaudindo da costa. Não tive notícias de Felipe por 3 dias depois da visita de Ricardo e disse a mim mesma que não estava contando. Mas cada vez que o telefone tocava, cada batida na porta, minha respiração ficava presa por meio segundo antes de me forçar a voltar à quietude. No 4º dia, logo depois do almoço, ele apareceu, sem aviso, apenas ele na minha varanda, segurando um pedaço de papel dobrado na mão, com aquele mesmo olhar inseguro que costumava ter quando menino, quando trazia para casa um boletim ruim. Abri a porta devagar e não disse nada. Apenas esperei. Posso entrar? Perguntou ele. Dei um passo para o lado. E ele entrou como se não tivesse mais certeza de que pertencia àquele lugar. Olhos percorrendo a sala como se fosse um museu esquecido.
Eu li I've tudo o read que o papai everything me Daddy deu, gave me, he disse said, ele, stopping in the parando middle no of the meio da room. sala. Ouvi a I heard mensagem de Paula's voz da voicemail. Paula. Eu não I sabia didn't o know que what to pensar. think. Queria I wanted to acreditar que believe nada none of it daquilo was era true. verdade. Mas But quando when a I confronted confrontei, her, she didn't ela even nem deny negou. it. She said it Disse was que for era my para o own meu good. bem. I Fiquei stayed quieta, quiet, letting deixando him que ele figure it out. resolvesse. Achei I que thought you você didn't want to be não there, quisesse estar lá, Grandma. vovó. Achei que I thought estivesse you com were raiva mad de at mim, me, or ou maybe que you talvez weren't não well and estivesse didn't want bem the e não quisesse stress. o estresse. Eu não I didn't sabia o know how quanto much of disso it era was falso. fake. Ele He olhou looked para o at the papel paper em in sua his mão hand e o and desdobrou. unfolded it. It Era was a uma foto picture of us nossa taken tirada when he was quando ele about tinha 6 uns years 6 old. anos. Nós dois The two of cobertos us de covered farinha in depois flour de assar after baking biscoitos. cookies, his Seus arms around my braços em neck, volta do meu both of us pescoço. laughing. Nós dois rindo. Isso está na That's minha been in my carteira há wallet for anos, years, he disse said. ele. Toda vez que eu estava Every com time I was medo, scared, inseguro insecure, ou or até even mesmo stressed, estressado, I would pick it eu up o and look at pegava it. e olhava. E então, durante o último mês, And so for the fiquei me last month, dizendo que I kept talvez não telling myself that significasse o que eu maybe it didn't pensava, mean what I thought it did, que that it significava meant what she porque era wanted me to isso que think. ela queria que eu pensasse. Sentei-me I no sat down sofá on the couch e and fiz motioned sinal for para him que to ele se join me. juntasse a mim. Ela é esperta, She's smart, I eu said. disse. Ela não She te didn't contou just tell you mentiras lies. apenas. Ela as She told contou them com in a my minha voice. voz. Ela usou a She sua used your confiança trust contra against you. você. Ele assentiu, He felt her engolindo swallow em hard, seco. and I let her. E eu deixei. I Olhei-o looked him straight in fixamente the nos eyes. olhos. Você fez, You did, mas but now agora you're você here. está aqui. Então o que So what are you você going vai to do fazer a about it? respeito? Ele He piscou blinked in surpreso. surprise. Eu I não don't sei. know. Estou I'm trying tentando to figure it descobrir. out. Eu sei que o casamento é neste fim de semana. I know the wedding E is sei que this weekend, and I provavelmente know é it's tarde probably demais too para late for tudo. everything, Mas but eu I just don't. simplesmente... Não é tarde demais. Eu I cut him off. interrompi. A cláusula clause is ainda still está in em vigor. effect. Você You apareceu. showed up. Você veio até mim, não? You came to Para me not to consertar fix dinheiro, money, but to find mas out the para truth. descobrir a verdade. Era That's all I tudo o que eu needed. precisava. Ele expirou He como se exhaled like estivesse he'd been prendendo a holding his breath respiração for por weeks. semanas. Eu não I vim por didn't come causa for do the money, dinheiro. I swear. Juro. Vim porque sinto sua I falta. came because I miss Porque eu you, não podia because I deixar que couldn't essa let that versão de version of você you be the last one I fosse a believed in. última em que eu acreditasse. I Estendi a reached mão e out and peguei took a his dele, hand, the same a one I mesma used que to eu hold when I costumava crossed the segurar ao street. atravessar a rua. Então recomeçamos. So we started Mas over, não através but not dela. through her, not through Não anyone através else, de just the two mais of us. ninguém. Só nós dois. Ele He assentiu. nodded, E pela and for the primeira first vez no time que in what pareceram seemed like anos, years, he vi saw meu his neto grandson again. novamente. Não a versão adulta e Not the refinada, grown-up, polished treinada por version outra trained by pessoa, someone else, mas o but the menino boy que who used to costumava help me me ajudar a fold dobrar laundry roupa while enquanto singing cantava off-key. desafinado. Ficamos ali We sentados sat em there in silêncio por silence um for a tempo, while, until até he que ele finally stood finalmente up. se levantou. Eu deveria ir, I should go, he said, disse ele, but I'll be back before the mas wedding. volto antes do casamento. I walked Acompanhei-o him to até the a door, porta and e as assim soon que as ele he saiu, left, ele he se turned virou. around. Can Posso I te ask you perguntar uma something? coisa? Claro. Of course, Se ela não if she tivesse hadn't lied, mentido, if everything se had tudo gone tivesse normally, corrido you would still normalmente, have given você me the ainda money. teria me dado o dinheiro? I Sorri smiled levemente. slightly. Se tudo If tivesse everything corrido had gone normalmente, normally, eu não I teria wouldn't have needed it. precisado. Ele assentiu He nodded lentamente, slowly, como as se if he tivesse understood more entendido than I mais do had que eu said. disse. Depois Then he caminhou walked até to o his carro car e and foi drove embora. away. E enquanto eu o observava ir embora, percebi And as I que watched him talvez, go, I realized that só maybe, talvez, just maybe the story a I was história writing da qual wasn't eu over estava yet. sendo escrita ainda não tivesse terminado. Na noite seguinte, eu estava The no next corredor night, de I was in the congelados, frozen food aisle, tentando trying to decidir decide entre between chicken torta de pot pie frango and e lasagna, lasanha, when I heard quando her ouvi a voice voz behind dela me, atrás de low and mim, sharp, like a blade baixa e wrapped in silk. cortante como uma lâmina envolta em seda. It's Que good to bom see ver you. você. I Virei-me, turned, e lá estava ela, Paula, and there she was, de Paula, braços arms cruzados, crossed, lábios lips pressed together comprimidos in that naquele meio perfect half sorriso smile she perfeito wore que when ela she wanted usava to quando pretend she queria hadn't just fingir disemboweled que não someone. tinha acabado de estripar alguém. Não I didn't respondi, answer, just apenas waited. esperei. Ela She se stepped aproximou, closer, lowering baixando her a voz. voice. Aquele pequeno That small gesto de gesture of confiança, confidence, very bem mature. maduro. Do you Acha think que that isso proves prova alguma anything? coisa? Acho que I isso think it prova que proves você that you subestimou a underestimated the mulher wrong errada. woman, she scoffed. Zombou ela. Você passou a vida You've spent inteira your whole agarrada ao life clinging Ricardo to e ao Ricardo Felipe, and Felipe como as se if eles they lhe owed you devessem something. alguma coisa. Acha que, por You ter think that pago por because you algumas paid for some coisas, things you can consegue
consegue controlar todo. Mundo, eu não pisquei. Dei mais do que dinheiro. Dei anos, tempo, amor. Você reescreveu a história e esperava que eu agradecesse pelas edições. Ela se aproximou. Eu não reescrevi nada. Apenas limpei a narrativa. Você sempre foi a viúva pobre que precisava de um pedestal. Ricardo precisava de espaço.
Felipe Felipe precisava needed de boundaries. limites. Você fez You made tudo girar everything em torno de revolve around você. you. Eu a observei I watched atentamente, her closely, procurando uma looking for a rachadura crack in her em mask. sua máscara. Você disse a You ele told que eu him I tinha had memory problemas de problems. memória. Disse às told people pessoas I que eu was era unstable. instável. I Acusei. accused her. Ela não She se didn't mexeu. move. Porque você Why é are you the one quem who obriga o forces your neto a passar grandson por to go todos through os all the trâmites legal legais só procedures para just to receber get o what's que lhe é owed to him? devido? I Respirei took a deep fundo, breath, sentindo o feeling the aperto no tightness in peito my se chest tornar become inabalável. unshakable. Você não You don't decide o que decide devo what a I owe ninguém. anyone. Felipe veio Felipe até mim came por to me conta on his own. própria. Ele viu He saw através right de through você. you. O maxilar Her dela se jaw apertou. tightened. Você You o poisoned envenenou him contra against mim. me. Balancei I a shook my cabeça head slowly. lentamente. Você You did fez it all isso by sozinha. yourself. You Esqueceu-se forgot de one uma thing. coisa. Manipulação sempre deixa Manipulation impressões always leaves digitais. fingerprints, E, and eventualmente, eventually the light a finds luz them. as encontra. Ela She pareceu looked querer like she wanted to cuspir, spit, mas but então then deu she um gave a sorriso wry irônico. smile. Aproveite Enjoy sua your pequena small vitória. victory. Ela It não won't vai durar. last. Ricardo Ricardo ainda is still my é meu husband. marido. Felipe Felipe ainda is é meu still my filho. son. E você And ainda you're está still alone. sozinha. I Sorri, smiled calmly and calma e unwaveringly. inabalável. Talvez, Maybe, mas but I'm estou alone with my sozinha com name meu nome intact. intacto. Passei I por ela walked sem past her esperar without waiting resposta. for a response, Deixei o left the carrinho para cart trás behind, and e headed fui para home with casa com nothing but nada além de silence and silêncio adrenaline e in my adrenalina veins. nas veias. Naquela noite, That night, just pouco before antes da midnight, meia-noite, my phone meu telefone vibrated. vibrou. It was Era Felipe, Felipe. one Uma line. linha. Tenho a I have gravação. the recording. Ela admitiu tudo. She admitted everything. Sentei-me lentamente, relendo I as sat palavras slowly, dele, rereading até his que se words until they tornassem became indistintas. indistinct. Ele prosseguiu. He went on. Eu I nem didn't even perguntei. ask. Ela She simplesmente just foi walked embora. away. Disse. She said, Você "You always sempre turn colocava people as against pessoas her." contra ela. Her. Eu I gravei recorded tudo. everything. Meus My dedos fingers pairaram hovered sobre over a the tela. screen. Mande para Send o it seu to your pai father primeiro. first. I Respondi. replied. Ele He needs to precisa hear ouvir it da from boca her dela, mouth, não da not minha. mine. I Já already fiz. did. Ele não He didn't respondeu. answer. Olhei pela janela, I looked out the observando uma window, mariposa watching a moth esvoaçar flutter contra o against the vidro, glass, estupidamente stupidly attracted by a atraída light it would por uma never luz que reach. jamais alcançaria. Ricardo ouviria a verdade agora, sem filtro, Ricardo would hear the sem truth edição. now, unfiltered, Não unedited, através de mim, not through me, não not através through da denial, negação, but from her own mas da voice, própria the voz woman dela, he had chosen, a the one mulher he que ele defended, escolhera, now exposing aquela herself que ele without even realizing defendia, it. agora se expondo sem nem perceber. Pensei nos anos que I passei thought about the mordendo a years I língua, spent nos biting my tongue, the sacrifícios tornados sacrifices made invisíveis, invisible, the nas excuses I desculpas made que for dei para a everyone's crueldade de cruelty, just to todos, keep the peace. só para manter a paz. Mas a But the paz peace nunca never existiu really de verdade. existed. Era apenas It was just silêncio silence sobre a over the podridão. Agora o silêncio se Now fora, the silence was e gone, o que and what viria would a come next seguir would finally be finalmente honest. seria honesto. 2 dias depois, 2 days later, Ricardo ligou Ricardo called e and pediu asked to para marcar schedule a um time for horário para everyone to todos meet. se encontrarem. Eu, ele, Me, Felipe, him, Paula, Felipe, Carolina Carolina, e, and, para to minha my surpresa, surprise, my a late irmã do meu husband's falecido sister, marido, who I Carla, hadn't spoken to com in quem eu over a não year. falava havia mais de um ano. Precisamos esclarecer We need to tudo, get this straight, he disse said in ele the com a flat voz voice of a monótona man de who um has homem que finally seen the finalmente viu fire o burn fogo out, queimar, the walls he helped os build. muros que ajudou a construir. I Concordei, agreed, mas but apenas only on nos my meus terms. termos. Minha casa, My home, meu my tempo, time, my minhas rules. regras. A The reunião meeting estava was marcada scheduled for para o Sunday domingo à afternoon. tarde. Passei aquela I manhã spent that arrumando morning cadeiras arranging na sala chairs de in the estar, living room, organizing organizando folders on pastas the na mesa coffee de table, centro, one for each of us. uma para cada um. Cada pasta continha cópias da emenda à confiança, capturas de tela das Each mensagens de folder texto contained fabricadas copies of por the Trust Paula, Amendment, screenshots registros of Paula's de fabricated transações text bancárias messages, e records of bank transcrições de transactions, gravações de and correio de transcripts of voz, voicemail recordings, incluindo a mais including the most recente que recent one Felipe me Felipe enviou, had sent me, onde where Paula Paula had desabafou vented for por 3 3 full minutos minutes about how I had inteiros infected the sobre family como eu with havia victimhood and made infectado everyone a feel guilty família for com a being successful. vitimização e feito todos se sentirem culpados por serem bem-sucedidos. Quando eles When they chegaram, arrived, I eu não wasn't estava nervous. nervosa. I was Estava prepared. preparada. Ricardo Ricardo walked entrou in primeiro. first. Ombros His rígidos, shoulders were rigid, olhos his eyes cansados. tired. Felipe veio em Felipe seguida, followed, his com uma expression expressão unreadable. indecifrável. Paula entrou por Paula último, walked in last, sem contato making no eye visual, contact, com a her boca mouth pressionada pressed em into a uma thin linha line. fina. Carolina Carolina estava was pronta, ready, seated, sentada ao meu next lado, to me, calma calm and e alert. alerta. Carla entrou segurando um Carla walked caderno in e uma holding a caneta, notebook and pen, como se as if she were estivesse se preparing to preparando take para tomar statements. depoimentos. Esperei I até waited que until todos se everyone was sentassem
pensem antes de falar. Quero deixar algo claro. Não se trata de vingança. Trata-se de responsabilização. Entreguei uma pasta a cada um. O que vocês encontrarão dentro é a documentação dos últimos 6 meses. Ligações que nunca recebi,
mensagens que nunca enviei, conversas que nunca aconteceram, mas que foram usadas para me excluir dos momentos da minha própria família. Paula revirou os olhos. Isso é um absurdo. Você está tratando isso como um tribunal. Olhei diretamente para ela. Você tem razão. Porque é disso que você tem fugido. Provas, fatos e pessoas que não esquecem a verdade só porque você a reescreve em voz alta. Ricardo abriu sua pasta e olhou para o conteúdo, em silêncio. Felipe sentou-se ao lado dele, já tendo lido a maior parte. Carolina pigarreou. Cada dispersão financeira está documentada. Cada transferência de confiança. A cláusula que exigia que Felipe se encontrasse com Lúcia era legal. E agora, foi cumprida. Paula se virou para Ricardo. Você vai mesmo ficar sentado aí e deixar que façam isso comigo? Ricardo não ergueu os olhos. Você mentiu, disse ele em voz baixa. Para mim, para Felipe, para todos. E eu deixei você. Ah, me dê um tempo. Ela estalou. Ela está tocando o mártir há décadas. Carla se inclinou para a frente. Você pode querer reconsiderar seu tom. Eu vi o que há nessas pastas. Bate com o que me lembro de anos atrás. Isso não é novo, Paula. Você só ficou mais descuidada. O rosto de Paula ficou ruborizado. Claro, você está do lado dela. Você nunca gostou de mim. Não, disse Carla. Eu só vejo padrões, e já vi esse antes. Ricardo finalmente olhou para mim. Não sei como consertar isso. Você não sabe, respondi. Mas pode começar parando de proteger isso, e não às custas das pessoas que estavam ali, e caminharam até mim, colocando uma das mãos no meu ombro. E naquele pequeno gesto, me senti mais vista do que em meses. Paula soltou uma risada ofegante, como se a sala tivesse se voltado contra ela e ela não conseguisse mais encontrar o roteiro. Isso é loucura. Vocês estão acreditando em uma narrativa construída sobre paranoia e culpa. Encontrei seus olhos, calmos e diretos. Não. Finalmente estamos rejeitando algo construído sobre silêncio e medo. Ricardo também se levantou. Mais lentamente que Felipe, mais firme. Acho que você deveria ir embora, Paula, disse ele, não alto, mas alto o suficiente para que a sala congelasse. Ela o encarou como se ele tivesse acabado de lhe dar um soco. Depois riu novamente, mas desta vez com mais força no meio. Você está mesmo me expulsando? Estou pedindo para você sair para que o resto de nós possa falar honestamente, sem ser manipulado novamente, respondeu ele. Ela pegou a bolsa, resmungando algo baixinho, e saiu furiosa, a porta da frente batendo atrás dela como um último ponto. Ricardo não se sentou mais. Apenas olhou ao redor da sala, como se finalmente estivesse vendo o estrago, a podridão sob o carpete que todos haviam pisado por tempo demais. Eu deveria ter parado com isso antes, disse ele. Mas eu ficava pensando que ia melhorar, que era só estresse ou falha de comunicação. Eu não queria acreditar que tinha entregado a dignidade da minha mãe em troca de paz. Assenti uma vez, o único sinal de reconhecimento que consegui dar sem me desesperar. Você priorizava o conforto em vez da clareza, eu disse. É o que a maioria das pessoas escolhe até que custe muito caro. Carla fechou o caderno. E agora? Perguntou ela. Peguei o último envelope sobre a mesa e o entreguei a Ricardo. Esta é a minha última revisão, eu disse. Ela te remove permanentemente do fundo. Não estou fazendo isso para te punir. Estou fazendo isso porque confiança não é dinheiro, é crença. Alguém protegerá seu nome mesmo quando você não estiver presente. E você não protegeu. Ele abriu, leu e assentiu lentamente. Eu entendo. Felipe olhou de um para o outro, hesitante. E eu coloquei a mão no bolso e entreguei a ele uma única folha, com sua reintegração assinada e autenticada naquela manhã. Você mereceu, eu disse, por aparecer, por fazer perguntas, por me ver de novo. Ele segurou o papel como se fosse mais do que legal. Era pessoal, e era mesmo.
Ricardo dobrou o Ricardo folded envelope the envelope e and o put it colocou back de on the volta na table. mesa. Aconteça o que acontecer com a Whatever Paula, happens to não Paula, espero I don't nada. expect anything, Mas but I quero want to pedir apologize, desculpas, not just for não that, só por isso, but for all the mas times I por let her todas take as your vezes place. que a deixei tomar o seu lugar. Não falei nada. I didn't say anything, Apenas o just observei por looked um at him longo for a long momento e moment disse: and said, "The apology O isn't the pedido de end, desculpas Ricardo, não é o fim, it's the Ricardo. beginning." É o começo, mas só se suas But only ações if your também actions mudarem. change too. Ele He assentiu, felt her with the com light os in his olhos eyes. brilhando. Depois se virou e Then caminhou he em turned and direção à walked porta toward da the front frente, door, without sem needing to be precisar que told. me mandassem. E quando ela se fechou And when atrás it dele, closed behind him, I exalei, exhaled not with não de relief, alívio, but with mas de determination. determinação. Esta não This foi uma wasn't a batalha battle que I won. venci. Foi uma It guerra à was a qual war one sobrevivi, survived, and e the o campo de battlefield, batalha, for the pela first primeira time, vez, belonged to the truth. pertencia à verdade. O casamento The wedding aconteceu e happened and passou passed uma a week semana later. depois. E eu não And I fui. didn't go, Não not porque não because I fosse, wasn't welcome, mas but bem-vinda, because mas I porque chose not escolhi não to. ir. Eu já tinha visto o I had suficiente, seen enough, endured suportado enough. o suficiente. E o que eu precisava daquela família And what I needed from não that era uma family foto wasn't no a álbum photo in their deles, album or a ou um polite sorriso smile at a educado em reception I uma hope fun. recepção que ajudei a financiar. O que eu precisava What I já needed estava was already acontecendo happening quietly in the discretamente, space they no never espaço que imagined eles I would nunca take for imaginaram myself. que eu tomaria para mim. Felipe veio me Felipe came to visitar visit no me dia the day seguinte à after the cerimônia. ceremony. Ele usava o mesmo He wore the terno, same suit, mas sem but without gravata, a tie, e and carried carregava 2 duas slices fatias of de bolo leftover de wedding cake casamento que sobraram em uma in a caixa de pastry confeitaria. case. Sentamos na varanda, sob o We sat sol on do the fim da porch in the tarde, late afternoon comendo sun, em eating silêncio in por um silence for a tempo, while, até until que he ele finally finalmente said, disse: "It wasn't the same without Não foi a you." mesma coisa sem você. Assenti, I nodded, sem not precisar needing to responder. answer. Ela manteve She kept her distância, distance, he acrescentou added. ele. Ricardo disse a ela que, Ricardo told her se ela that if she sequer so much olhasse as para looked at você you de sideways soslaio de again, novo, he'd ask for a ele pediria a separation. separação. Ela She não didn't reagiu react bem. well. I Olhei looked para at him ele com carefully. atenção. What E about você? you? Ele deu He de shrugged. ombros. I still Ainda don't não know. sei. Somos We're casados. married. Eu a I love amo, you, mas estou but I'm seeing vendo things now coisas that I didn't agora allow que não me myself to see permitia ver before. antes. É It's difícil hard to olhar look at para someone alguém the da same mesma way forma after depois hearing de them ouvi-lo lie in your mentir na voz grandmother's da sua voice. avó. Deixei isso I let it passar, go without rushing sem them. apressá-lo. Mas estou But I'm feliz glad por I ter saw it. visto. Estou feliz por ter vindo I'm até glad I você, came to you before it antes was que too fosse late. tarde demais. I Sorri smiled gentilmente. gently. É assim que o amor That's se what love looks parece, like, showing up before aparecendo the door antes que a porta closes. se feche. Ele He enfiou a reached mão into no his bolso e pocket and tirou a pulled out foto the picture nossa of que eu us that tinha I'd visto seen antes. earlier. A foto borrada The de blurry biscoitos picture of cobertos de flour-covered flores, cookies, de of nós us dois laughing in rindo my na old minha kitchen. antiga cozinha. Eu a tinha I na had it in carteira my no wallet at altar, the altar, he disse said. ele. Não para dar sorte, Not for mas luck, para a but for verdade. truth, because you're the Porque reason I você know é how a to love razão pela someone qual without eu sei expecting amar anything alguém in sem return. esperar nada em troca. Minha My garganta throat apertou, tightened, but I mas held eu it me together. contive. Continue assim, eu disse. Keep it up, I said, E não and deixe don't que let anyone ninguém convince you te again that convença de protecting novo de que someone means proteger hiding alguém from the truth. significa se esconder da verdade. Ele He assentiu nodded lentamente. slowly. What E o about Dad? papai? I Desviei looked o away. olhar. Isso é This is entre between ele him e and ele him now. agora. Ele He fez as made his escolhas choices. dele. Não estou I'm mais not aqui here to para deal with lidar the com as consequences consequências. anymore. Estou aqui I'm apenas just para here to viver o live the rest resto of da my minha life on vida my nos meus terms. termos. Felipe não Felipe didn't discutiu. argue. Ele He entendeu. understood. Ficamos We sat sentados until até the o sun sol began to começar a set se pôr behind the atrás das trees, árvores, until the bugs left até and os the air grew insetos cooler. saírem e o ar ficar mais frio. Quando ele finalmente se When he levantou para ir finally got up embora, to leave, me he abraçou hugged me forte, tightly, not não as a como uma goodbye, but despedida, as a new mas beginning. como um recomeço. Obrigada, Thank you, he whispered, sussurrou ele, quote, por for tudo. everything. Depois que ele saiu, voltei para After he dentro, left, I tirei went o back convite de inside, took casamento the da wedding gaveta onde invitation o out of havia the drawer where I escondido had hidden e it, o coloquei and put it em in um a photo álbum de album right fotos, next to the bem legal ao lado, documents that had dos changed documentos everything. legais que mudaram tudo. Eu não estava I wasn't apagando a erasing história. history, Eu I estava was recording registrando-a it correctly. corretamente. Naquela noite, servi-me de uma That taça night de I vinho, poured myself a glass of wine, desliguei o turned off celular my phone, e and sat sentei in na my minha favorite cadeira chair by the favorita window, perto da watching the janela, world settle down around observando o me. mundo se acomodar ao meu redor. Sem barulho, No noise, sem no pretensão, pretense, just peace. apenas paz. O tipo de paz que você The kind of conquista peace quando you find finalmente when you para de finally pedir stop que as asking people pessoas to see your vejam o worth seu and valor start living as e if they começa never a viver needed como you. se elas nunca tivessem precisado.